Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui, nosso 9º dia de aula de História Eclesiástica 2. É o último bloco, nossas aulas estão sendo gravadas, estamos falando sobre as cruzadas. Vejam, irmãos, ainda a gente está na primeira cruzada. E eu achei importante fazer essa síntese. Por quê? Porque a grande maioria dos vídeos, quando tratam das cruzadas, eles explicam o que acontece. Mas nem todos os professores, ora pelo tempo ou pela síntese que eles colocam, eles não dão os motivos. E o professor Robson Gomes Filho, eu gostei muito da aula dele, e é por volta de 3 horas de aula, são 2 aulas sobre as cruzadas, ele mostra esses detalhes, dando os motivos reais das cruzadas, o pano de fundo, o porquê elas acontecem numa primeira vez e nas demais vezes. Nós veremos que vai mudar um pouco o motivo da primeira cruzada para a segunda, para a terceira e até para a quarta, porque depois da quarta cruzada em diante, da quinta até a última, a gente vê que se perde totalmente o propósito. A questão da conquista da Terra Santa já não era mais o verdadeiro motivo. A peregrinação e a conquista da Terra Santa se perderam por causa da corrupção dos reis europeus e os motivos eram qualquer outro. Então, as 5 últimas cruzadas, até 1272, elas vão se desfigurar. Mas as 4 primeiras, a gente começa a compreender como que foi os motivos ou os estopins, tá bom? Então, vamos concluir aqui esses 2 textos, e aí eu vou para os detalhes das outras cruzadas, e a gente fecha esse bloco, tá bom? Então, vamos lá. Vou ler rapidamente aqui. Ó, o surgimento comercial como o surgimento do comerciante como extrato social. O contexto social que possibilitou as cruzadas estava, naturalmente, ligado a transformações anteriores. Um aspecto daquele contexto que nos interessa é a maior mobilidade social, com a passagem da sociedade de ordens para a sociedade estamental. Como eu já expliquei anteriormente, a sociedade de ordem era aquela que tinha o clero, que tinha a monarquia, o rei ou os guerreiros, e tinha os trabalhadores e os escravos. E a sociedade estamental tinham essa, sim, mas surgiram outros papéis, como foram os vilões, que eram aqueles que viviam de vila em vila, e os comerciantes, que criam depois as feiras, dali onde nasce depois todo o comércio e toda a expansão. Então, continuando. Isso significa dizer que, enquanto na primeira o indivíduo é determinada a camada social, a condição estabelecida por ordem divina desde o nascimento, na segunda o indivíduo está num certo grupo social. E agora aqui, fazendo um comentário, irmãos, lembrando que agora com o Urbano II, quando ele faz a convocação, chamando nobres, ricos e pobres, todos passam agora como se fosse evoluir para essa camada do clero, porque agora você é um soldado de Cristo. Então, percebam que essa evolução ela foi se dando ao tempo. E na cabeça daquelas pessoas, era como se elas pudessem sair daquele platô e agora atingir novos ideais. Ou seja, eu não estou mais debaixo daquela tradição. Se eu nasci como o terceiro filho, que eu sou os filhos daqueles segundogênitos, tudo bem, não tem problema, eu vou prosperar, porque eu vou guerrear para Cristo, eu vou conquistar as terras, logo eu também terei terras, logo eu também me tornarei um senhor feudal. Então, perceba como tudo isso vai se ampliando, né? Continuando aqui. Tal se devia ao fato da expansão demográfica ter reduzido o tamanho da parcela da terra de cada família camponesa, obrigando muitos indivíduos a tentarem um novo gênero de vida. Como assim a tendência à autossuficiência dos senhorios tornava-se impraticável. Cada região passou a se dedicar a um tipo de cultivo ou criação que melhor se adaptava às suas condições de solo, clima, etc. Surgiu um excedente produtivo e se desenvolveram as trocas comerciais. É uma citação de Franco Júnior. Continuando, dessa forma, os camponeses, que anteriormente não tinham outra opção de vida senão os trabalhadores agrícolas e compulsórios, passaram a ter no comércio uma atividade mais compensadora. Ademais, assim como a vida no campo identificava-se como servidão, a urbana identificava-se com liberdade. Segundo um conhecido provérbio medieval, abre aspas, o ar da cidade dá liberdade, fecha as aspas.
O servo que ali residisse 1 ano e 1 dia, sem ser reclamado pelo seu senhor, tornava-se homem livre. Ou seja, quando uma pessoa ia para a cidade, e ali ele era um escravo, e o seu senhor não o reivindicava como escravo, ele passava a ser um homem livre, né? Portanto, que diferentes formas, fuga, compra da liberdade, alforria, sublevação, crescia o número de camponeses que escapavam à servidão, roubando assim ao feudalismo um dos seus sustentáculos, né? Mais uma citação de Franco Júnior, tá bom? E o último slide aqui, surgimento com isso dos marginalizados. Essa ideia dos marginalizados, não entendo aqui como marginais, tá? Eu vou explicar agora, ó. É natural, contudo, que nem todos os indivíduos que conseguiram abandonar o campo e a servidão tenham podido tornar-se comerciantes, surgindo um crescente grupo de marginalizados, ou seja, eles viviam à margem, porque não eram todos aqueles que iam, né, buscar fazer as cruzadas que tinham êxito, né? No caso que examinamos, o Ocidente, na época dos cruzados, 2 tipos de marginalizados interessam-nos, ou seja, a heresia e a pobreza. Uma porque será combatida pelos cruzados e a outra porque fornecerá elementos para ela. Ou seja, nesse período também surgiram esses 2 grupos, pelo menos, de marginalizados. Intervenções variadas dos pobres nas cruzadas. Outro cronista, um alemão, falando dos participantes da Segunda Cruzada, mostra o papel que os aventureiros, os criminosos e os depossuídos tiveram no movimento. As intenções dessas várias pessoas eram diferentes. Algumas, na verdade, ávidas por novidade, iam apenas para ver coisas novas. Outros eram levados pela pobreza, por estarem em situação difícil na sua terra. Estes homens foram para combater não apenas os inimigos da cruz de Cristo, mas mesmo cristãos, desde que viessem oportunidade de aliviar a sua pobreza. Havia ainda os que estavam oprimidos por dívidas para com outros, ou que desejavam fugir ao serviço devido aos seus senhores, ou que estavam mesmo esperando o castigo merecido pelas suas infâmias. Percebam, várias motivações também estavam aqui dentro dessas cruzadas. Tá bom? Beleza até aí, meus irmãos? Tudo bem? Tudo bem, Gil? Alguma pergunta? Não? Então, vamos agora para a Segunda Cruzada, porque agora é muito interessante. Eu vou apenas fazer algumas citações aqui para vocês, né? Olha só, o Papa Eugênio III e o lendário abade Bernardo proclamaram a Segunda Cruzada. O que acontece, irmãos? Aqui é muito curioso esse momento também. Esse é o momento em que a gente vai ver a figura tanto do Papa, né, Eugênio III, quanto do lendário abade Bernardo, proclamando a Segunda Cruzada em 1147. Só que, diferente da Primeira Cruzada, o que acontece? Essa Segunda Cruzada, ela teve 2 frentes. É aqui onde surge aquele clássico filme chamado Cruzada. Você assistiu aquele filme, Gil? Cruzada? Pastor, faz bastante tempo, mas eu assisti sim. Então, vale a pena assistir aquele filme. Eu, particularmente, gosto muito daquele filme. Essa Segunda Cruzada se dá nesse período. Por quê? Saladino, lembra que na Primeira Cruzada, o que acontece? Eles tinham vencido e conquistado e tinham tido êxito. Agora, aqui na Segunda Cruzada, foi um pouco diferente. Fizeram 2 frentes. A primeira frente foi para o quê? Para a Península Ibérica, ali na Espanha. Lembram que a Espanha, logo com as invasões muçulmanas, no século VII, eles perderam a Península Ibérica. E somente agora, praticamente 600 anos depois, eles estavam o quê? Dominando de volta a Península Ibérica. Então, o Papa Eugênio III e o abade Bernardo, perceba, olha como se desfigurou aqui. O abade, lembra que era o abade? O abade era o líder do monastério.
né? Era o líder do monastério. No Oriente, no Ocidente, os monastérios eles tinham pegado força junto com o movimento beneditino, mas agora já tinham se passado mais de 600 anos depois da sua origem, ou seja, um novo tipo de monastério estava ali, totalmente diferente daquele. Então ele também, juntamente com Eugênio III, assinam a Segunda Cruzada em 1147. Só que, ao invés de eles se unirem, eles levam os cruzados para duas frentes. A primeira vão para Portugal, e lá conquistam Lisboa, o rei Afonso Henrique. E aí eles vencem os muçulmanos. E aqui, historicamente, tem a criação de uma bula, que é chamada Bula da Divina Dispensazione. Assim como o Urbano II, quando ele faz aquela convocação, é praticamente também a menção de uma bula papal. O que seria a bula papal? É quando o Papa fala em nome, é como se Deus estivesse falando pela boca do Papa. Então, aqui, mais uma vez, nessa bula Divina Dispensazione, é a salvação a qualquer um que lutasse contra os inimigos em qualquer cruzada, ou seja, aonde tivesse um muçulmano, você poderia atacar e destruir, ou se apropriar das coisas, e uma coisa certa, a sua salvação já estaria garantida. Lembrando, irmãos, que todo ato desses soldados de Cristo tinha a ver com a salvação da sua alma. Ou seja, assim como as ordens monásticas e os bispos e o Papa, eles eram mensageiros de Deus, e eles estavam salvos, e eles tinham esse poder. Agora, quem entrasse para as ordens monásticas, ou melhor, os soldados de Cristo, eles estavam também já com a sua salvação garantida. Era um tipo de jihad cristã, entendeu, irmãos? E agora o que acontece? Luís VII, rei da França, ele também está agora fazendo frente no Oriente Médio. E aí, aqui acontece... Deixa eu só pegar aqui os meus detalhes. Tem um episódio muito interessante, que a esposa de Luís VII, ela foi acusada de praticar adultério com o seu tio, e ela acabou sendo presa. Nesses dias, o rei de Jerusalém tinha morrido. Então, quem estava dominando e cuidando de Jerusalém era Melisenda, que era a rainha, porque Baduíno III ainda era criança. Então, os cruzados cercam e atacam Damasco com 50 mil soldados, mas perdem e retornam a Jerusalém. Foi nesse episódio que eles estão ali em Jerusalém, vem Saladino, que é o sultão muçulmano, e vence em 1187. Vence os cristãos. E aqui, mais uma vez, Jerusalém passa a ser o quê? Passa a ser de domínio de quem? Dos muçulmanos. E assim finda-se, então, a Segunda Cruzada. Essa estratégia de ter feito flancos por duas frentes não foi muito bem sucedida. Vem a Terceira Cruzada. A Terceira Cruzada ela é conhecida como a Cruzada dos Reis Europeus. Por quê? Porque em 1189, o Papa Gregório VIII inicia a Terceira Cruzada com quem? Com a união de três grandes reis. Quem foram eles? Frederico Barba Ruiva, que era do Sacro Império Romano-Germânico. Lembram do Sacro Império Romano-Germânico? Né? Aquele mesmo império que foi restaurado por... Deu um branco agora, vou lembrar o nome dele. Meu Deus. Deixa eu pegar aqui as minhas notas. Sacro Império Romano Germânico. Carlos Magno. Carlos Magno, obrigado. Muitos nomes. Carlos Magno. Né? Ou seja, os descendentes deles. Então, Frederico Barba Ruiva, inclusive eu tenho até a foto aqui dele, ó. Deixa eu compartilhar aqui para vocês. Ele aqui. Aqui no desenho está como imperador, né? Frederico Barba Ruiva, ó.
porque o imperador, dá para ver? Deu para ver? Imperador, porque ele era do Sacro Império Germânico, né? O Frederico Barbosa, mas é Barba Ruiva, conhecido por muitos. Foi também uma união de outro grande rei, que é o Felipe Augusto, rei da França. Ó. Pode ver que o ano é bem esse mesmo, ó, 1165 a 1223. Aqui, no caso, essa terceira cruzada se dá aonde? Em 1189, né? Então, ele era o rei da França. Lembram que a França foi quem mais enviou soldados? Irmãos, hoje, quando a gente vê a França, né, essa França que não tem vínculo com religião, é uma França mais secular, mas a história francesa foi uma história muito grande com a religião, principalmente com o cristianismo. Lembra dos carolíngios, dos merovingios, né? Merovingios, meu pai. Merovingios, né? Então, os francos, os franceses, sempre o cristianismo, desde né, ali de Clovis, o primeiro rei franco que se converte, há uma história que vai acompanhando eles. E o terceiro grande líder foi, que historicamente é conhecido como Ricardo Coração de Leão. Né? Aqui, ó. Ricardo Coração de Leão. Aqui, mostrando a cruz também, percebam. Ele era inglês, da Inglaterra. Então, o que acontece? Nesse episódio da Terceira Cruzada, irmãos, os muçulmanos eles estavam bem guarnecidos, e não foi fácil nessa Terceira Cruzada, mesmo com a união desses grandes reis e líderes europeus. O Frederico morre afogado, né? Depois o rei francês volta para a França, somente Ricardo continua, Ricardo Coração de Leão continua, e ele conquista, então, o Egito. Nesses dias, Saladino já estava dominando no Egito, ele conquista o Egito, conquista Acre, e Saladino volta e refugia-se em Jerusalém. No caso, ele só não consegue conquistar o Coração de Leão, o Ricardo, Jerusalém. Mas acontece uma coisa muito interessante. Olha como que eram períodos cruéis, e por isso que é importante a gente conhecer um pouco a história, irmãos. O que Ricardo fez? Ricardo, Coração de Leão, no momento em que ele ia conquistando os povos muçulmanos, eram o quê? Eram agora escravos. E esses escravos precisam ser alimentados, não? Precisam ser protegidos. Diante da lei das guerras, você conquista um povo, o que você faz? Você não destrói aquele povo, pelo menos era assim, né? Em grande parte de muitos exércitos, até no Velho Testamento, na história antiga, poucos impérios faziam o oposto, eles devastavam todo mundo. Mas Ricardo aqui, tendo em vista que seria de grande custo manter esses capturados, esses escravos muçulmanos, ele também mata todos eles, já que Frederico tinha morrido e o Felipe Augusto tinha voltado para a França, ele também acabou fazendo isso, ele matou literalmente, é o que registram os historiadores. E o que acontece, irmãos? Ele não consegue derrotar Jerusalém, mas ele faz um acordo com Saladino. Qual foi o acordo? O acordo é o seguinte, que em alguns dias do ano, que seriam os dias sagrados para os cristãos poderiam fazer as suas peregrinações nas Terras Santas sem que os muçulmanos os atacassem. Então, percebam que aqui nessa Terceira Cruzada também houve um certo êxito dos cristãos, porque deu também o direito dos cristãos até pelo menos ganharem de novo terrenos, mas ao mesmo tempo terem acesso à Terra Santa. Então, Ricardo volta para a Inglaterra, faz esse acordo, um ano depois morre Saladino. Né? E aí, vamos então agora para a quarta e última cruzada que eu
separei aqui para trabalhar com vocês. Essa quarta e última cruzada, ela é muito curiosa. Ela acontece ali por volta do ano 1202 a 1204. O Papa Inocêncio III que valida ela. Só que acontece uma coisa muito curiosa, irmãos. Lembram que nesses dias, até esses dias aqui, o mar Mediterrâneo ainda tinha uma força muito grande. Quem dominava era o Império Bizantino. Lembra que na última aula nós tratamos sobre o Império Bizantino e a defesa naval do Império Bizantino tinha aqueles barcos, e que eram barcos que tinham o tal do fogo grego, lembram disso? Eu achei muito interessante aquilo, né? O fogo grego, que era uma arma de defesa muito grande dos marinheiros, né, do Império Bizantino. E com isso eles dominaram muito não só as águas, mas também eles acabam, de uma certa forma, dominando o comércio, expandindo bastante, tiveram aquilo que nós chamamos no Império Bizantino de Era de Ouro, ali, por volta do século XIX, etc. e tal. Mas agora o que acontece? Percebam que agora, com essas cruzadas, as expansões cristãs, elas vão sendo bem significativas, eles vão se tornando bem poderosos. O Ocidente começa a se tornar bem poderoso. E o que acontece com os venezianos, o povo de Veneza? O povo de Veneza, então, nesse período, eles constroem a maior frota da Europa medieval. Eles constroem 500 navios. E eles conclamam 10 mil cruzados. E aí o que acontece? Há um detalhe bem curioso que é chamado o Cerco de Zara, e eu vou passar para vocês também, aqui no nosso grupo de WhatsApp, o que foi esse Cerco de Zara. Porque o que acontece nesse exato momento? O Cerco de Zara, inclusive eu vou até abrir aqui e vou mostrar essa foto para vocês. Olha só que interessante, irmãos. Aqui, ó. Essa foto. Retrata o Cerco de Zara. Que é a quarta cruzada, quando eles invadem Zara. Então, deixa eu abrir aqui rapidamente com vocês esse outro detalhe. Olha que interessante. Isso está no Wikipédia, tá? Mas eu achei que esse resumo foi muito, muito curioso. Ó, vou compartilhar rapidamente aqui com vocês. O Cerco de Zara. Vou aumentar um pouco a letra aqui. Esse é um resumo bem interessante. Ó. O Cerco de Zara, ou Zadar, em croata, na Croácia, ó. Só para situarem vocês, né? Na Croácia, um pouquinho acima de Constantinopla, tá bom? Ou seja, o Cerco de Zara, ou Zadar, em Croácia, em 10 a 24 de novembro de 1202, foi o primeiro grande combate travado durante a Quarta Cruzada. E foi ainda o primeiro ataque feito por cruzados católicos contra uma cidade também católica. Olha aqui, Gil e irmão Wesley. Percebam, aqui, aquela questão de você dominar, lembra que nós lemos há pouco no material do professor Robson, que havia várias motivações variadas entre vários cruzados? Muitos estavam na pobreza, na miséria, outros queriam só guerrear. Eles queriam ganhar algum espaço, mesmo que fosse contra os seus próprios compatriotas, entendeu? Ou irmãos de fé. Então, a Quarta Cruzada, ela já começa com uma motivação errada. E aqui, ó, em 1198, o Papa Inocêncio III emitiu várias encíclicas papais conclamando os cristãos a retomar a Terra Santa dos muçulmanos. Ao invés do que aconteceu na Segunda e Terceira Cruzada,
O Papa planejava exercer maior controle sobre as tropas. O plano era invadir o Egito e depois conquistar o delta do Nilo e de lá seguir a Palestina. Inocêncio III negociou com a República de Veneza, uma das principais potências navais da Europa, na época, para a construção de uma frota de navios. O plano era recrutar também 35 mil combatentes e partir para o destino em abril de 1202. Contudo, problemas acabaram atrasando ou impedindo a chegada de muitos homens e apenas 12 mil cruzados foram reunidos. Outras literaturas vão falar 10 mil. Quando o apoio vindo de Roma mingou, os cruzados ficaram sem muitos meios para pagar pelas acomodações ou pelas viagens para a Terra Santa. Então, a liderança política de Veneza, perceba, era o Papa agindo politicamente, mas agora é a liderança política de Veneza propôs que aceitariam a conquista da cidade de Zara, uma cidade cristã na costa da Croácia, como pagamento pela dívida. Por quê? Zara havia se rebelado contra a República de Veneza em 1183. E desde então estava sob proteção, e desde então estava sob proteção papal do rei Emérico da Hungria. Muitos cruzados se recusaram a participar da invasão, mas pelo menos 10 mil concordaram e seguiram com as forças venezianas pelo Adriático. As forças cruzadas invadiram o cerco da cidade de Zara em 10 de novembro de 1202 e em 2 semanas já haviam tomado a região. A notícia de que uma tropa cruzada havia saqueado uma cidade cristã chocou a Europa. O Papa Inocêncio III decidiu excomungar todos os participantes do massacre de Zara, incluindo os venezianos. Os cruzados, então, partiram para Constantinopla, onde travaram mais um cerco 2 anos depois. Em outras palavras, só para facilitar aqui, esses cruzados foram excomungados. Eles foram excomungados pelo Papa, porque não era esse o projeto de contra-atacar um outro império cristão. Percebam que aqui, meus irmãos, o que eu estou fazendo citação aqui, é até um texto da Wikipédia, eu não gosto de pegar muito texto dele, eu prefiro pegar livros históricos, mas eu achei que aqui foi uma síntese muito bem feita. O que acontece? A motivação se perdeu. As motivações foram se perdendo e agora já não tinham mais o que fazer. E diante dessas situações, o que a gente entende aqui, fica bem claro para todos nós, que entre a primeira cruzada, em 1095, e essa quarta cruzada, em 1183, ou seja, 100 anos se passaram, mas as motivações já tinham se perdido. O Papa já era um líder político e agora bélico, mas a cidade tinha as suas políticas e queriam as suas conquistas. Veneza tinha feito essa maior frota. Eles queriam a expansão. Em outras palavras, aquilo que o Império Bizantino dominava, agora eles queriam também dominar o mar Mediterrâneo. E então, percebam que agora eles vão e contra-atacam Zara, simplesmente para se apropriar das riquezas deles, para continuarem fazendo as suas expansões. Então, percebam que aqui, a cruzada começa a entrar em bancarrota. Não é que ela fosse legitimada, mas no primeiro momento era atracar inimigos, agora era praticar as suas expansões, mesmo que você contra-atacasse próprios seus. E aqui é bem curioso, porque o Papa Inocêncio III excomunga, e excomungar aqui, meus irmãos, significa o seguinte: vocês estão agora sem o quê? O meu aval, e excomungado vocês já estão no inferno. A excomungação papal aqui, nesses dias, era visto assim. Mas agora, uma coisa que esses homens excomungados, que eram os cruzados excomungados, eles vão aonde? Eles vão para Constantinopla, porque Constantinopla estava tendo um cerco, e o que acontece? Os muçulmanos estavam ali, eu diria, contra-atacando sobre eles, e eles também estavam precisando de ajuda. E ali o imperador Aleixo IV pede a ajuda dos cruzados, ele é colocado no trono, e agora, quando ele vai pagar esses cruzados, ele não tem mais dinheiro.
E os cruzados ficam esperando, então, agora serem recebidos, porque, lembram disso? Os cruzados, eles saem para quê? Para conquistar terra e para conquistar também o quê? Ouro, posses. Já que Aleixo IV não paga, o que ele faz? Um mês depois que os cruzados mandam embora ali os muçulmanos, ele aumenta o imposto da população. A população se revolta contra eles, destrona o rei, mata o rei, e agora os cruzados, eles próprios saqueiam quem? Constantinopla. Aqui fica a explicação da última aula. O porquê eles vão para Jerusalém, de Jerusalém eles vão para Antioquia e saqueiam. Agora aqui explica-se um pouco o motivo. Quem eram esses cruzados que agora invadem Constantinopla? Eles não só invadiram, eles foram a Constantinopla em nome do imperador Aleixo IV, para quê? Para lutar contra os muçulmanos, mas agora eles queriam receber. Já que não receberam, Aleixo é morto numa revolta popular, e aqui é o que a história registra, e eles, então, invadem a cidade, saqueiam a cidade, pilham a cidade, matam muitas pessoas, e aqui Constantinopla tem a sua primeira queda desde a sua fundação com Constantino. Então, percebam que agora fica um pouco mais claro o que foi gerando as cruzadas. E como eu mencionei para vocês, que da quinta cruzada em diante até a nona, todos os monarcas e reis europeus se perderam, porque aquilo que outrora era a conquista da Terra Santa, agora já, e as peregrinações para lá, ficou mais do que evidente que era uma questão de domínio e de poder. Tá bom, meus irmãos? E assim encerramos esse assunto sobre as cruzadas. Tá bom? Alguma pergunta, meu irmão Gil? Meu irmão Wesley? E aqui eu vou... Não, inclusive... Tranquilo. Só para eu concluir com aquele gráfico, com esse gráfico aqui. Deixa eu só passar aqui rapidamente, ó, Gil e Wesley. Né? Hoje, só para eu concluir aqui, esse slide que retrata muito bem, né? Só para a gente concluir agora a nossa aula, eu tínhamos lido aqui a primeira parte, vamos, eu mando para vocês depois, tá bom? Vocês leiam essa linha do tempo das cruzadas. Para a gente não ficar muito longa a nossa aula, já deu o tempo, né? Eu não quero desgastar aqui com vocês. Só vou compartilhar aqui na tela, só para que vocês tenham noção, né? Aqui a primeira parte da linha do tempo. Aí a segunda parte, a primeira cruzada, você leu essa parte, né, Gil? A segunda cruzada, 1145 a 1148, com a queda de Edessa, em 1144, o Papa Eugênio III e São Bernardo pregaram uma cruzada para retorno da cidade, terminou no fracasso total, com a derrota das tropas cruzadas em Damasco. A terceira cruzada, que foi aquela dos reis, né, que é de 1189 a 1192. A quarta cruzada, que é aqui 1202 e 1205, que é essa que eu acabo de falar, do Papa Inocêncio III, com os venezianos, e com o ataque a Constantinopla. Deixa eu falar uma coisa muito interessante aqui. Qual foi a ideia? Bom, aí temos depois a Cruzada das Crianças, a Quinta Cruzada, em 1217 a 29, a Cruzada das Crianças é 1212, e depois a Sexta Cruzada, 1248 a 1254, a Sétima Cruzada, 1269 a 1270. Aqui foi mencionado 7 cruzadas, né? Mas, segundo alguns historiadores, eles vão colocar que são, ao todo, 9 cruzadas. Como eu mencionei também, temos a cruzada chamada dos mendigos, ou dos monges, que foi aquela primeira, que não é considerada a primeira, não teve a autorização papal. Até porque eles não eram soldados, eram monges, não tinham aquele treinamento bélico. É daqui, irmãos, que nascem as ordens monásticas, os cavaleiros templários, teutônicos, e todos eles, uma coisa muito curiosa, só para mostrar aqui para vocês, num primeiro momento eles querem a salvação, mas eles se tornam muito ricos e muito poderosos.
E eu vou estar enviando para vocês também vários textos que eu separei aqui, de vários artigos, mostrando como eles nascem, as expansões, os domínios e a queda deles. Então, aqui que explica um pouco aqueles cavaleiros templários, né, da ordem do templo de Salomão, etc. e tal. Muitos deles, inclusive, eram monges. Aí aqui, ó, para você ver, aí já muda tudo, mas se tornaram ricos e poderosos. Percebam, não tem nada a ver, né, com o cristianismo, com a essência. Agora, uma última explicação para a gente fechar aqui a aula. O porquê, de fato, o Urbano II faz ali essa convocação. Segundo alguns historiadores, eles dizem o seguinte, que houve o grande cisma em 1054. E havendo aquele cisma, houve aquela divisão entre cristãos do Oriente e do Ocidente. Mas ambos os cristãos tinham um grande inimigo em comum, que eram os muçulmanos. Então, no momento em que ele faz o edito de cruzada, e ele apoia as cruzadas, era uma maneira que ele pensava, tanto ele quanto os demais padres e papas, eles queriam reunificar o cristianismo. Num primeiro momento, na primeira cruzada deu até certo, mas olha só que interessante, na primeira cruzada, eles passam por Constantinopla, Constantinopla apoia, quando eles conquistam Jerusalém, eles não deixam Jerusalém sob o domínio do Oriente, eles agora fazem com que Jerusalém fique no domínio do Ocidente, ou seja, não resolveu. Percebam que a intenção era política. Eles pegam o apoio de Constantinopla na primeira cruzada, mas ganham Jerusalém, só que quando eles ganham Jerusalém, Jerusalém não fica mais sob o poder de Constantinopla. Sempre esteve debaixo do poder de Constantinopla. Então, nas próximas cruzadas já não teve esse mesmo apoio. Pode ver que na segunda cruzada foi duas frentes. Por isso. Por quê? Porque já não tinha aquela credibilidade. Então, a proposta dos papas nesses dias era trazer a unificação. Mas não era apenas a unificação. Era trazer o quê? O domínio do cristianismo ocidental sobre todos os demais. Isso ficou bem evidente logo depois da primeira cruzada. Ou seja, o Papa, como ele já se autodenominava, o líder supremo de todo o cristianismo, então ele queria agora também mostrar o seguinte, nós fazemos as cruzadas, nós vencemos as batalhas, todos vocês, inclusive o imperador bizantino, vocês têm que estar debaixo da nossa autoridade. E, mais uma vez, como já tinha tido os rachas, isso só se sedimentou. Podem ver que mesmo com as cruzadas, e depois de tudo que acontece, dessas 9 cruzadas, ou mais cruzadas que existem, eles continuam divididos. E tanto o Oriente quanto o Ocidente continuam se divididos. Os cristãos ortodoxos só voltam agora, no século XX, a reatarem as pazes e a anularem as excomungações uns dos outros. Tá bom, meus irmãos? Fechamos aqui. É a nossa penúltima aula e terça-feira que vem, querendo Deus, nós vamos para a última aula e aí a gente vai trabalhar somente nos pré-reformadores e na reforma protestante. Tá bom? Desculpem aqui o tempo longo, mas eu achei necessário. Espero ter acrescentado um pouco mais na vida dos irmãos. E se tem alguma coisa aqui equivocada, me desculpem, né? São muitas datas, muitos nomes, e a gente está aprendendo junto com vocês. Tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não, pastor, ok. Podemos encerrar? Podemos. Então tá bom. Deus abençoe e um excelente final de semana para vocês, meus irmãos. Tá bom? Deus abençoe. Graça e paz. Deus abençoe. Deus abençoe.